Um, dois, três, gravando. Querida irmã, caro irmão, simpatizante desse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 5 de novembro de 2022. É um sábado e estamos apenas a 3 dias da celebração que tivemos no dia 2, celebração de finados. E não obstante a importância do texto de hoje da primeira leitura da carta aos Filipenses, nos detemos sobremaneira no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Sabendo que, de fato, Lucas nos apresenta aqui quase que a conclusão da missão de Jesus entre os samaritanos. Logo depois, ele baixa para Jericó, antes depois de subir a Jerusalém. Ponto de chegada, porque, de fato, no Evangelho de Lucas, Jesus é o Messias da cidade, da urbe, assim como o foi Paulo em todas as suas missões. Então, nesse contexto, o Evangelho de hoje nos coloca 2 pontos cruciais. O primeiro, ou se ama Deus ou se ama o dinheiro. E o segundo, os fariseus eram amigos do dinheiro. Esse nó da questão precisa ser desenrolado e descascado, digamos assim, ou desfeito, de maneira muito clara, porque os fariseus representam a hipocrisia da religião. Lembremos sempre as catilinárias de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E a hipocrisia e a mediocridade religiosa ainda não desapareceu. Tivemos todo este ano para perceber a mediocridade religiosa dentro de grupos políticos, a manipulação da religião em função do dinheiro. Então, no Evangelho de Mateus 6:24, e agora nesse texto do Evangelho de Lucas, Jesus fecha a questão. Existem 2 divindades a serem servidas. A primeira é a Deus e a segunda é a Mamona, ou ao dinheiro. Mamona era o nome de uma divindade grega a qual se dedicava a fortuna, o sucesso, a riqueza, a potência, a prepotência, o despotismo e assim por diante. Nesse contexto, ou se serve a um ou se serve a outro, não se pode servir aos dois. E é interessante que Jesus não coloca outras divindades. Tudo que é serviço à morte, ao pecado, é o serviço ao dinheiro. Tudo que é serviço à vida, à esperança, ao reino, é serviço a Deus. O serviço à mamona, ou à vaidade, ao dinheiro, sintetiza todos os pecados. A dependência do dinheiro sintetiza todas as formas macabras de vivência. Aqueles que matam, aqueles que negam a vida, aqueles que negam a esperança, aqueles que negam o direito ao outro. De 1000 formas. Pela política, pela economia, pela ética, pelo comportamento ou até pela religião. Como, de fato, acompanhamos políticos que manipularam a religião, mas negavam a vida. Logo, estão servindo a mamona ou servindo a si próprios. E, do outro lado, o serviço à vida. Aqueles que, de fato, fazem como Jesus, que deu a sua vida dia após dia, a fim de que todos tivessem a vida e a redenção. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Então, o serviço a Deus é o serviço da hospitalidade, da gratuidade, da generosidade, da benevolência, da libertação e da transformação. E é por isso que Jesus, nesse Evangelho de Lucas, vincula o serviço ao dinheiro aos fariseus, porque eram amigos do dinheiro. Nesse aspecto, é fundamental termos a clareza de que a religião pode ser manipulada. E nem todos aqueles que falam em nome de Deus falam a verdade. Já está patenteado lá nos falsos profetas do Antigo Testamento, especialmente em Jeremias.
Depois vamos toda a teologia de Paulo, os falsos irmãos, os falsos profetas, os pseudo-profetas, os pseudo-apóstolos. E é preciso ter discernimento. É preciso que os filhos da luz tenham os olhos abertos para esse discernimento fundamental na dimensão da sua opção religiosa, da sua postura política, da sua postura econômica, que deve ser de libertação, de transformação, de construção e não de morte. Portanto, cuide-se dos fariseus, porque eles são lobos, mas vêm vestidos com pele de ovelha. Bom final de semana.